Ok, gente. Falei. Vamos falar um pouquinho sobre o local real. Localidade real, mundo real. Que é o primeiro tipo. Aquele lá que não tem fantasia, não tem ficção. Na verdade tem um pouquinho de ficção, já que você pode mudar algumas coisas. Tipo a história, onde se passa. Mas é importante você ver que o mundo real é muito mais favorável, tá? Para gêneros que combinem com aquele local. Claro que dá pra fazer uma comédia durante uma cidade em específico. Mas sei lá, não acho que funcione. Principalmente um web novel. No mundo real, você tá muito mais focado mostrar o enredo e não o mundo. Mas você tem que ter um mínimo de construção de mundo. É nele que você tem que imaginar uma história onde você escreve dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma cidade. E aí, quanto menor for o lugar que você vai trabalhar, talvez mais difícil seja para você pesquisar. Eu já vi histórias que passam em bairro, em uma rua só. Como é que funciona a construção de mundo? Simples. As casas, as próprias ruas, o asfalto, o que conta a história daquele lugar. A construção de mundo afeta as casas, as pessoas que estão morando ali. Talvez nem afete o resto do planeta ali, mas aquela rua é especial que você quer passar a história. As regras dela. Imagine passar numa favela. Então tem muita coisa para ser considerada. Muita coisa que você tem que ver que é mínima, que são passadas em detalhezinhos. Então, lembrando, mundo real, local real, ou como é chamado, localidade real, é mundo que prioriza a história do local, que prioriza não ter fantasia, não ter elementos que fujam daquele mundo, do nosso próprio planeta, das nossas regras. Por isso que ele é tão pequeno no world building, porque ele já tem tudo definido. Você não define, a não ser onde está passando a história que ela conta e de como ela é gerenciada pelas pessoas. Por exemplo, se eu fizer numa rua, ou mesmo um bairro, que tem um parque, e a história acompanha crianças de 6, 8 anos. Quem é que manda nelas? Os pais. O world building tá aí, tá tudo na sua mão. As personagens seguem um comportamento de infantilidade. Elas se vestem de jeito específico, por causa da rua onde eles moram, do local onde eles moram. E como os pais definem, como eles são criados. Então pode ser minúsculo, pode ser parecer pequeno, fácil, mas não é. O mundo real é o mais difícil de trabalhar, junto com o mundo imaginário. Porque você tem que ser muito bom em gerenciar personagens interessantes. Eu diria para vocês fazerem realmente um exercício mental de como funcionaria em micro, tá? Um micro world building que se passa na própria rua de vocês, um bairro, e se passa 50 anos atrás. Como é que as pessoas agiriam? Vocês sabem? Talvez não. Vocês sabem da gíria das pessoas? Talvez não. De como elas se vestiam? Talvez não. Então, tudo é muito importante. Porque se eu não souber que aquele tá se passando nos anos 70, não é uma história dos anos 70. Então, é aqui que eu vou falar, tá? É aqui a minha deixa para falar sobre construção de senso, a construção ou criação de senso de lugar. Isso é o que mais pesa nas pessoas, porque muito escritor não sabe fazer isso sem um narrador. Sem um narrador tendo que ser o mais positivo para contar a história do lugar, contar a política de como funciona, da economia. Muito autor, principalmente os amadores, deixam para o personagem explicar tudo ou o narrador explicar tudo, quando não é para fazer isso. Em nenhum world building basta apenas deixar o narrador explicar tudo ou os personagens verem algo. Você precisa fazer o leitor imaginar e sentir, ok? Como você faz isso? Simples. Use o tato para tocar. Tocar o quê? Pensa uma história onde o personagem tem que tocar uma coisa que conte uma história. As barras enferrujadas da cadeia, que há muito não eram tocadas. Não eram trocadas naquela cela mal iluminada pelo sol escaldante do sertão. Você sabe onde se passa, que é mal iluminado, que está enferrujado por falta de cuidado das pessoas que estão gerindo aquilo lá. O personagem está numa cela, você sabe onde ele está agora. Com uma simples narrativa de tocar uma coisa que conta uma história. Você pode usar até mais. Por exemplo, o paladar do personagem para saborear aquele
aquela pimentinha que a tia coloca na culinária da região. Se a tia for uma indiana, porra, muito mais apimentado. Você pode fazer até outras coisas, mais filosóficas até. Por exemplo, o personagem ver a verdade por trás das promessas políticas daquele país que estava cada vez menos consciente. A audição para ouvir a chuva pesada que tanto atormentava a lavoura da pequena cidade. São coisas simples que contam a história do lugar, o que afeta eles, o que afeta o personagem ali. Uma situação simples de usar sentidos. É através da criação do senso de lugar que cada sentimento trazido pelos personagens e narrador é entendido pelo leitor, que por fim é capaz de imaginar e sentir em si. Usar os sentidos é a forma mais rica e esperta que um bom criador de mundo é capaz de mostrar. É assim que você deixa seu mundo crível, verossímil